E eu falo psicopata não no sentido de ser um adjetivo pejorativo, mas no sentido literal da palavra. Porque eu não consigo entender como que uma pessoa joga velhinhos e senhoras na cadeia e condena a 14 anos de idade. Mais uma vez, o Supremo ultrapassa todos os limites. O ministro Alexandre de Moraes acaba de abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. As implicações são sérias e envolvem até possíveis sanções internacionais. Confira agora todos os detalhes dessa nova crise institucional. E aproveita para se inscrever no canal. Precisamos sair desse número assustador de 3 inscritos. Juntos, vamos dar voz à verdade. Sem se comover, sem ter misericórdia, sem ter piedade, acusando elas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma e dado nenhum tiro no dia 8 de janeiro. Então a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. Só que agora quem está dando risada sou eu. Né? Talvez aí o Alexandre de Moraes esteja vendo a bananinha entrar de uma maneira que ele não gosta. Né? Mais para frente, eu tive uma reunião junto com o deputado norte-americano Corey Mills, da Flórida, um veterano de guerra, primeiro mandato, pessoa que tem sido proeminente dentro da Câmara dos Deputados norte dos Estados Unidos, até fala-se que pode sair ao Senado na próxima eleição, e numa conversa com ele apresentei o tema do Brasil, ele se interessou, e na semana seguinte ele cumpriu com a palavra dele. Ele disse que faria uma pergunta durante uma oitiva do secretário de Estado, Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre o Brasil. E ele pergunta sobre a possibilidade de sancionar Moraes. Marco Rubio, então, responde, dizendo que sim, há uma grande probabilidade de que essa sanção contra o Moraes ocorra, né, tudo relacionado a violações de direitos humanos, pois trata-se da lei Magnitsky, e também sobre a interferência do Alexandre de Moraes na jurisdição norte-americana, porque ele já expediu mandados de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram a partir do solo americano. Ele impede a livre entrada de empresas como a Rumble e a Truth Social ao Brasil, segue censurando outras pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana, que é o caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e do Alan dos Santos, que perderam as suas contas nas redes sociais, tiveram contas bancárias congeladas e assim por diante. E a gente ainda bota um conteúdo a mais, que são os inimigos que o Moraes coleciona nos Estados Unidos. Ele prendeu durante 4 horas Jason Miller no aeroporto dos Estados Unidos sem qualquer motivo em 2021. Ele baniu o X do Brasil, empresa do Elon Musk, e depois congelou as contas da Starlink. Nessa oportunidade, uma das pessoas que mais criticou o Alexandre de Moraes foi hoje um dos principais assessores do Trump, que é o Stephen Miller. Então, tudo isso deixa o governo norte-americano sem saída, a não ser começar a utilizar desses mecanismos diplomáticos e de sanções para tentar segurar um pouco o ímpeto do Alexandre de Moraes. E eles estão batendo cabeça, finalizando. Por quê? Porque até ontem eles faziam chacota. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. E a partir daí, eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Só que eu vejo que já é tarde demais. Até porque hoje o Procurador-Geral da República jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade do Trump não sancionar o Moraes. Por quê? Porque até ontem eles faziam chacota. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. E a partir daí, eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Só que eu vejo que já é tarde demais. Até porque hoje o Procurador-Geral da República jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade do Trump não sancionar o Moraes. Porque o Procurador-Geral da República corrobora aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil vive em estado de exceção, que o judiciário não segue as leis, ele segue o vento político. E o Trump sabe melhor do que ninguém desse tipo de coisa, porque ele sofreu na pele aquilo que os americanos chamam de lawfare, o ativismo judicial.
Então, eu acho que, nesse contexto todo, a gente está muito próximo de que Alexandre de Moraes seja sancionado, bem como, sim, né, já vejo matérias da imprensa também dando conta disso, os escritórios de advocacia dos parentes e pessoas próximas do Alexandre de Moraes sejam também analisados pelo State Department para saber se são merecedores ou não dessas sanções. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam: meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar. Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo, né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil, né, uma das maiores economias do mundo. Minha pergunta é sobre uma explicação, uma tentativa de justificativa que o Supremo Tribunal Federal daria ou está tentando passar como uma narrativa que a aplicação eventual da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, ou possivelmente contra o Paulo Gonet, ou mesmo o delegado Shaw, seria um atentado à soberania brasileira. O senhor já explicou aí que os Estados Unidos estão investigando mandados de prisão, perseguição política, atentados contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos, ou seja, direitos civis nos Estados Unidos são um assunto muito sério. Soberania americana é um assunto muito sério. Segurança interna, só para lembrar o caso, obviamente, do passaporte do Felipe Martins, é um assunto muito sério, num país que teve o 11 de setembro nem faz tanto tempo assim. Como é que o governo americano está vendo essa possível alegação brasileira, sobretudo, do entorno do Supremo, de que seria um atentado à soberania brasileira, a aplicação da lei contra um ministro do Supremo? Os desdobramentos desse inquérito levantam questões importantes sobre os limites institucionais e a relação entre os poderes. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com mais pessoas, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, a gente fortalece esse espaço de informação e análise política.